Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, mais uma vez aqui com vocês, domingo, pensando em Deus, falando de Deus, né, tentando de alguma forma praticar o evangelismo, né, através da reflexão da palavra de Deus. Né. Se puder, se os irmãos acharem interessante, compartilhem o nosso vídeo, tá bom? Para que alcancem outras pessoas. Eu quero falar aqui sobre revelação. Revelação. Tem um autor que me foge agora, Latorrelli, René Latorrelli, é isso. Ele tem uma definição de religião muito interessante no livro Teologia da Revelação. Ele fala que religião no Antigo Testamento se dá, não pode ser de outra forma, né, através da revelação. E Deus revela-se ao homem. E revelar-se ao homem é diferente a partir do contato de Adão. Há dois momentos em Adão. E eu vou compartilhar com vocês a referência. E a referência é bem interessante pelo seguinte. O texto diz que todo dia, né, na viração do dia, ou seja, à tarde, Deus ia lá e falava com Adão. Até que um dia Adão se esconde, né? E Deus, Adão, onde estás? É fundamental entendermos isso, é básico, que há um antes e um depois. Antes desse encontro, que é após a queda, né, do Adão desobedecer a Deus e comer do fruto proibido, seja lá o que isso signifique, já falei sobre isso em outros momentos e podemos vir falar no futuro novamente, mas agora eu quero me ater a essa questão de Deus falando com Adão. Antes era todo dia, na viração do dia. A partir de agora, em Adão, não é mais assim. Agora é revelação. Essa pergunta que Deus faz a Adão, onde estás, é Deus revelando-se ao homem, é Deus revelando-se à humanidade. Ah, você está alegorizando, muito pelo contrário. Em Adão, todos os homens de todos os tempos são representados. Isso não é uma alegoria, é uma representação. Adão simboliza todos os homens, certo? Em Adão, nós vamos entender o que é revelação. Porque a partir de agora não é mais um bate-papo como era no final da tarde. Deus vai vir aí, Eva, prepara uma mesa. Agora eu tô alegorizando, tá? Deus tá quase na hora de Deus chegar, Eva, prepara uma mesa com chás. Né? E Deus ia lá e conversava com Adão. E sabe lá Deus o que eles conversavam. A partir da queda é outra conotação. Tem uma outra denotação no que tange a revelação. E uma outra conotação no que tange ao entendimento desta revelação. Porque agora não é mais um bate-papo informal. Agora é Deus revelando-se ao homem. E o homem precisa estar pronto para entender essa revelação. É necessário que haja ferramentas para que se interprete essa revelação. Toda e qualquer pessoa, antes que alguém pense que eu estou elitizando a leitura e entendimento da palavra de Deus, muito pelo contrário. Toda e qualquer pessoa pode ler e entender o texto. Toda e qualquer pessoa, sem exceção. Toda e qualquer pessoa. Não quero entrar no rol dos malditos, né? Que Jesus ele elencou alguns malditos no Novo Testamento, entre eles estavam os intérpretes. Ele fala, malditos escribas, que eram os intérpretes. Vós têm as chaves da ciência, ou seja, sabem interpretar o texto, mas vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. Por quê? Porque eles mentiam, eles deturpavam, eles manipulavam, eles forçavam o entendimento do texto. Então, para nós encerrarmos, é o seguinte: a revelação, a partir desse momento, ela é gradativa e progressiva. É necessário que o homem entenda e interprete isso. A palavra grega equivalente à revelação, que traduz por revelação, aliás, é Apocalipse. Então, há um equívoco em achar que Apocalipse é destruição. Ah, vamos ver um filme apocalíptico. Aí é um filme de destruição, de final dos tempos, de zumbis ou de máquinas, sei lá o quê. Tá, legal. Isso aí é conotação. Agora, por definição, Apocalipse significa revelação. Então, Deus está se revelando e perguntando para você e para mim: onde estás?
Nesse sentido, dentro desse contexto, o que acontece entre Gênesis e Apocalipse é a revelação, é o tempo apocalíptico, é a revelação acontecendo, é Deus procurando o homem. Eu não posso desassociar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Se eu fizer isso, eu cometo apostasia. Eu vou entrar numa linha herética de Marcion, né? Uma heresia bem antiga, nunca falei sobre isso, mas talvez um dia a gente venha falar, né? Que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se eu entrar num caminho desse, eu corro o risco de apostatar da fé e por um caminho equivocado. Então, o que acontece em Gênesis reflete em Apocalipse. E Apocalipse é o reflexo do que acontece em Gênesis. Como assim? É a revelação progressiva, é o progresso apocalíptico em andamento. E quando essas revelações elas vão se cumprindo, elas deixam de ser revelação e passam a ser a concretização da revelação que muda de nome. Aí é um momento escatológico. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Não podemos desassociar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, quando fala as tradições, como o Vola tenha dado, são as tradições que começam lá na revelação do Antigo Testamento. Paz a todos. Vem estudar conosco. Entre em contato conosco pelo telefone 11 99588 0003. 11 99588 0003. Seu irmão em Cristo, Pastor Edson.